nós também sabemos que ela pode estar perdida. Ela pode já ter ido embora. Ela pode já ter ido morar com o senhor que ela ama. Uma nova mensagem poderosa de Savannah Guthrie, quase um mês depois que sua mãe foi levada de casa no meio da noite. Estamos oferecendo uma recompensa familiar de até $1 milhão por qualquer informação que nos leve ao seu encontrá-la. A nova recompensa surge em meio a dúvidas sobre o DNA na cena e se ele pode esclarecer o que ocorreu com Nancy Guthrie. Estamos cobrindo o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Já faz 4 semanas que as autoridades estão procurando por Nancy Guthrie, de 84 anos, agora. Antes de chegarmos às novas informações da família Guthrie, quero mantê-lo informado sobre o que acabou de chegar a respeito do DNA que está sendo testado e que, supostamente, foi encontrado dentro da casa de Nancy Guthrie. A CBS News está informando que há preocupações sobre a amostra de DNA encontrada na casa de Nancy e que ela pode não ser suficiente para obter um perfil utilizável, para que possa ser inserida no CODIS, o Banco de Dados Nacional do FBI, ou ser usada para testes em um banco de dados de DNA privado para genealogia genética investigativa. Agora, a CBS News diz que tem uma fonte que descreveu essa amostra de DNA, abre aspas, como de baixo nível, fecha aspas. O xerife do condado de Pima agora utiliza um laboratório privado na Flórida para testar DNA que tem sido um tanto controverso no caso Guthrie. Houve uma reportagem da Reuters com um oficial do FBI que disse que havia frustração porque o xerife não estava enviando o DNA diretamente para o laboratório do FBI em Quantico, Virgínia, mas sim usando o laboratório privado na Flórida, que o departamento do xerife do condado de Pima já utiliza. Já conversamos com ex-membros do departamento do xerife do condado de Pima que nos disseram que já usaram esse laboratório na Flórida antes em seus casos e que ele é muito bom, mas admitem que existem dúvidas sobre se esse laboratório deveria ou não ter sido utilizado. O fato de o DNA talvez não ser forte o bastante para uso neste caso, seja no CODIS ou em genealogia genética investigativa, pode não ser uma crítica ao laboratório, mas sim refletir o que foi realmente coletado na casa de Nancy Guthrie. Agora, o xerife Chris Nanos, do departamento do xerife do condado de Pima, disse à CBS que o laboratório ainda não chegou a uma conclusão sobre se o DNA é utilizável. O xerife do condado de Pima também disse à NBC que o DNA encontrado é considerado DNA misto, ou seja, a amostra tinha o DNA de mais de uma pessoa. Agora, Nanos também disse à NBC nos últimos dias que o laboratório teve alguns, entre aspas, desafios. Ao processar o DNA, ele não entrou em muitos detalhes, mas disse, abre aspas, ouvimos nosso laboratório e nosso laboratório nos disse que há desafios com isso. E nós entendemos esses desafios, mas nosso laboratório também sabe que a tecnologia está avançando tão rápido e de forma tão frenética que eles acham que algumas dessas questões vão se resolver em questão de semanas, meses ou talvez um ano, para permitir que eles lidem melhor com, digamos, uma mistura desse tipo de coisa. Fecha aspas. Agora, obviamente, quando você ouve um ano, você pensa em quanto tempo pode levar para descobrir o que aconteceu com Nancy Guthrie. A verdade é que, em casos de pessoas desaparecidas, muitas vezes leva anos para descobrir o que ocorreu. Ninguém deseja isso para Nancy Guthrie. Ninguém gostaria disso em uma investigação de desaparecimento. Agora, o xerife disse que a amostra específica ainda não foi submetida a testes de genealogia genética investigativa ou ao CODIS. Agora, o CODIS é o Banco de Dados Nacional do FBI e lá existem perfis de pessoas que foram condenadas por crimes ou presas. E só porque uma amostra não corresponde no CODIS, isso não significa que ela não possa ser útil ou ser identificada futuramente. Ele contém aproximadamente apenas 6% da população. O FBI tem oferecido uma recompensa de $100 mil. Além disso, um advogado de danos pessoais em Wisconsin ofereceu cerca de $100 mil de recompensa privada pelo Crime Stoppers.
Então, até hoje, eram $200 mil por informações para encontrar Nancy Guthrie. Então, a apresentadora do programa de hoje, Savannah, e sua família dizem que agora estão oferecendo $1 milhão na esperança de que isso ajude alguém a se apresentar com informações sobre o que aconteceu com a mãe deles. Mãe. Oi, tudo bem? Estou vindo aqui para dizer que hoje é o 24º dia desde que nossa mãe foi levada, no meio da noite, da cama dela. E cada hora, minuto e segundo, e cada noite longa tem sido uma agonia desde então de preocupação com ela, medo por ela e saudade dela. E acima de tudo, só sentindo falta dela, só sentindo falta dela. Sabemos que milhões de vocês têm rezado, tantas pessoas têm rezado, de todas as religiões e até mesmo sem religião, rezando pelo retorno dela. E nós sentimos essas orações. Por favor, continuem rezando sempre. Nós ainda acreditamos. Savannah postou este novo vídeo no Instagram na manhã de terça-feira. E não só ela anunciou esse valor de $1 milhão, mas pela primeira vez fez uma confissão de partir o coração. Nós ainda acreditamos em um milagre. Ainda acreditamos que ela possa voltar para casa. Esperar contra toda a esperança. Como minha irmã diz, estamos reacendendo a esperança. Também sabemos que ela pode estar perdida. Ela pode já ter ido embora. Ela pode já ter ido para o Senhor que ela ama e está dançando no céu com sua mãe, seu pai, com seu amado irmão Pierce e com o nosso papai. Se for para ser assim, então nós aceitaremos. Antes, nas mensagens anteriores de Savannah, ela não havia dito publicamente que sua mãe poderia não estar mais viva. Logo que ela desapareceu, o xerife do condado de Pima disse que Nancy Guthrie era lúcida, mas tinha dificuldades físicas. Ela não andava 50 metros sozinha, disse o xerife. Precisava de medicação diária e, sem ela, poderia morrer. Agora, mesmo que Savannah pareça estar aceitando a possibilidade de que sua mãe tenha falecido, ela fez este anúncio sobre o dinheiro da recompensa. Mas nós precisamos saber onde ela está. Precisamos que ela volte para casa. Por esse motivo, estamos oferecendo uma recompensa familiar de até $1 milhão por qualquer informação que nos leve a encontrá-la. Todas as informações sobre essa recompensa e os detalhes estão na legenda abaixo. Você pode ligar para a linha de denúncias 1800. Você pode permanecer anônima se quiser. Alguém lá fora sabe de algo que pode trazê-la de volta para casa. Alguém sabe. Imploramos que, por favor, se manifeste agora. Savannah disse que espera que alguém ligue para o FBI 1800 Call FBI ou encontre uma forma de contatá-la pessoalmente. Não se sabe se novas informações recebidas hoje motivaram a família a oferecer essa grande recompensa em dinheiro. A Fox News está informando que a família queria oferecer uma grande quantia de recompensa logo no início da investigação. Mas as autoridades pediram para eles esperarem porque havia a preocupação de que isso gerasse muitas pistas falsas. Agora, nos 24 dias desde que essa história começou e essa busca continua, o FBI e o escritório do xerife local disseram que receberam dezenas de milhares de pistas. E por mais que seja uma força, uma ferramenta importante ter o público do seu lado, disse o gerente do 911 local no condado de Pima. As linhas deles ficaram sobrecarregadas com tantas pessoas ligando, não necessariamente com informações que possam ajudar no caso, mas com opiniões, o que pode ser frustrante. Ainda não está claro o quão próximo as centenas de agentes das forças de segurança, incluindo o FBI, estão de encontrar quem levou Nancy Guthrie. Durante a noite, vários veículos de mídia
relataram que essas duas imagens de um suspeito ou suspeitos na frente da casa de Nancy Guthrie foram, na verdade, tiradas em noites diferentes. Você percebe, ao olhar essas fotos, que em uma delas a pessoa está usando uma mochila e na outra não está. Agora, anteriormente, nos disseram para acreditar que essas imagens eram de aproximadamente a época em que Nancy Guthrie foi levada. Os relatos sugerem que os sequestradores já tinham ido à casa da Nancy antes de ela ser levada. Seja verdade ou não, essa foi a resposta do xerife do condado de Pima, que divulgou um comunicado quando a história começou a circular. O xerife diz que um relatório sugerindo que as imagens eram de noites diferentes é, abre aspas, puramente especulativo. Isso porque as imagens não têm data e hora. Agora, o xerife disse que os investigadores não descartam a possibilidade de que mais de uma pessoa esteja envolvida no rapto de Nancy Guthrie. O FBI tem sido mais discreto ao divulgar informações neste caso do que as autoridades locais, o que é comum em investigações assim. Com o passar das semanas, o público ficou inquieto pela falta de resolução do caso. No fim de semana, grupos de busca voluntários foram à casa de Nancy Guthrie. Veja a resposta do xerife. Abre aspas. Grupos de busca voluntários perguntaram se podiam estar na área. Segundo o xerife, foi pedido a eles que, por favor, dessem aos investigadores o espaço necessário para realizarem seu trabalho. Agradecemos a preocupação, todos queremos encontrar Nancy, mas esse trabalho deve ser feito por profissionais. O departamento do xerife do condado de Pima oferece voluntariado para quem quiser participar. As leis de propriedade privada valem. Cabe a cada proprietário individual conceder permissão para que qualquer pessoa esteja em sua propriedade. Fim da citação. Agora, após quase um mês de buscas por Nancy Guthrie, sem prisões, resgate ou recuperação, há preocupação de que as autoridades comecem a retirar recursos, como ocorre em casos de desaparecidos que esfriam. Mas esfriar não é com o xerife, ou outros descreveram a busca por Nancy Guthrie. No fim de semana, o xerife também negou que os recursos possam ser retirados. Ele afirmou, abre aspas, não houve mudanças nos recursos durante a investigação, mas podem ocorrer variações diárias conforme as pistas. Várias centenas de agentes da lei continuam dedicados a este caso. Esta investigação seguirá ativa até Nancy Guthrie ser encontrada, ou todas as pistas se esgotarem. Fecha aspas. A busca por Nancy Guthrie tornou-se um dos casos de desaparecimento mais destacados dos últimos tempos. Muitos que observam a quantidade de recursos investidos nesse caso mencionaram as centenas de milhares de casos de pessoas desaparecidas nos Estados Unidos que permanecem sem solução. De acordo com um site do governo, a cada ano, o número de pessoas que desaparecem fica entre 500 mil e 600 mil pessoas, além da recompensa de $1 milhão oferecida pela família Guthrie na busca pela mãe. Savannah também comentou o seguinte: também sabemos que não estamos sozinhos em nossa perda. Sabemos que existem milhões de famílias que sofreram com esse tipo de incerteza. E por esse motivo, hoje, também estamos doando $500 mil para o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, pelo trabalho deles em ajudar famílias que estão lidando com a perda e procurando ativamente por aqueles que estão desaparecidos. Esperamos que a atenção que foi dada à nossa mãe e à nossa família se estenda a todas as famílias como a nossa, que precisam de orações e de apoio. Então, por favor, se você ouvir esta mensagem, se você estava esperando e não tinha certeza, deixe que isso seja o seu sinal para, por favor, venha até nós. Conte o que você sabe e nos ajude a trazer nossa amada mãe de volta para casa, para que possamos celebrar um retorno glorioso e milagroso, ou celebrar a vida linda, corajosa, valente e nobre que ela viveu. Por favor, seja a luz na escuridão. Se você tiver qualquer informação sobre onde está Nancy Guthrie, entre em contato com o departamento do xerife do condado de Pima ou com o FBI. O departamento do xerife do condado de Pima pode ser contatado pelo número 5-20-300 e 51-4900. Você também pode contatar o FBI
pelo número 1800 call FBI ou acessar o site tips.fbgov. Agora, para falar sobre esse caso, está conosco o investigador particular de pessoas desaparecidas, Steve Fisher. É sempre um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Você sabe, esse valor de $1 milhão oferecido pela família Guthrie. E dá para sentir a emoção na voz da Savannah mais uma vez, já que estamos entrando na 4ª semana de buscas por Nancy Guthrie. E aí, surge a história de que era isso que a família queria fazer, desde o início, mas a polícia ficou preocupada. As autoridades de que, ao divulgar esse valor, surgiriam muitas pistas falsas, e isso poderia prejudicar a investigação. Quero dizer, você investiga muitos desses casos de pessoas desaparecidas, onde tenho certeza de que os familiares pensam: eu colocaria dinheiro para trazer meu ente querido de volta para casa. Qual o momento ideal para oferecer uma grande recompensa, como faz a família Guthrie? É complicado porque, vou te dizer, eu até escrevi um post no meu site há muito tempo sobre como eu, pessoalmente, não concordo muito com recompensas, porque elas realmente confundem as coisas. Você se surpreenderia com quantos golpistas surgem do nada quando há recompensas de 5 ou 10 mil dólares. A única vez que eu realmente concordo com isso é quando é feito por meio de algo como o Crime Stoppers ou algo assim, porque eles conseguem controlar melhor as coisas. Mas o que acontece é que aparecem tantos golpistas e toda pista precisa ser investigada, e geralmente não dá certo. Lembra do caso da Harmony Montgomery? Acho que cheguei a 300 mil dólares e, sabe, eles estavam em um quarto de motel com essas pessoas em situação de rua e mesmo assim não entregaram por 300 mil. Então agora $1 milhão é um número grande. E eu entendo por que a família quis fazer isso. Também entendo por que as autoridades não queriam que eles fizessem isso, porque eles já tinham, 30, 40 mil ou 30 ou 40 mil pistas chegando, principalmente por causa da Savannah, né? Porque ela trouxe muita atenção para isso. É quase como uma recompensa de $1 milhão. Todos querem participar, mas entendo por que ela fez isso. Eu sei que ela recebeu muitas críticas, como por que você não faz algo? Alguém ofereceu recompensa de $2.500 e disseram que a família nem igualou o valor. Bem, esse é o motivo pelo qual eles queriam, mas estão ouvindo as autoridades. Acho que perto de um mês você verá eles tomando atitudes por conta própria. A família está tipo, escuta, sabe? Acho que você vai ver eles começando a fazer coisas assim com ou sem a aprovação das autoridades. Certo, porque sabe, por mais que o xerife, nesse caso, Chris Nanos, tenha recebido muitas críticas e haja muitos especialistas em aplicação da lei, não sou um dos que tem experiência em investigações e criticaram suas ações. Ao ouvir sobre o número de pistas recebidas, entende-se a estratégia de adiar a divulgação desse número alto, mas isso acabou acontecendo mesmo assim. O chefe dos operadores do 911, no condado de Pima, disse que muitas pessoas ligam só para opinar sobre a investigação, congestionando a linha. Então, eu entendo. Mas aqui estamos nós, já faz 24 dias. Sabe, parte desse vídeo, Savannah Guthrie, pela primeira vez, está meio que admitindo o que pode ser verdade, que é que a mãe dela provavelmente não está mais viva. Potencialmente, ela não está mais viva, mas, com 84 anos, nos preocupamos com seus cuidados e esperamos que algo bom aconteça, que ela volte para casa em segurança. Só saberemos quando tivermos notícias. Ao mesmo tempo, já estamos no dia 24 e você ouve falar dos relatórios de DNA chegando, mas não parece que isso tenha muito peso. Quero dizer, para onde os investigadores vão agora? Sei que dizem ter pistas, mas a gente se pergunta quando algo vai acontecer nesse caso. Parece que é só notícia ruim agora. Sabe, tudo parece estar indo contra os investigadores. Sabe, eu sempre digo, toda vez que participei do seu programa, espero que divulguem mais imagens de vigilância. E eu sei que eles meio que insinuaram que não tinham de outras câmeras e talvez isso seja tudo o que eles têm. Mas agora descobrimos que eles realmente têm uma gravação de vigilância que pode ser de semanas antes. Sabe, essa outra imagem. Então parece que eles conseguiram recuperar mais desse material, sabe? Ou conseguiram resgatar mais dessas imagens. E se eles tiverem mais imagens? Acho que essa é a chave, certo? Agora, isso junto com uma coisa que as recompensas de $1 milhão podem fazer é atrair um monte de pessoas videntes e tudo mais.
Mas isso também vai, se você é esse sequestrador e tem um círculo próximo de pessoas que sabem o que está acontecendo, talvez um membro da família ou algo assim, você vai ficar muito paranoico, achando que a sua própria gente está se voltando contra você. E isso pode criar algumas disputas internas bem estranhas e as pessoas começam a agir de forma esquisita. E sabe, então isso pode realmente, esse número sendo tão grande, criar uma dinâmica estranha onde eles começam a se voltar uns contra os outros. E sabe, aí isso simplesmente vem à tona a partir disso. Mas sabe, para onde ir depois? Eles só precisam continuar, quero dizer, deveria haver mais buscas. Eu não entendo por que o xerife era contra essas buscas feitas por voluntários. Ele dizia que precisavam de permissão para a busca. Não existe isso para busca e resgate. Se estiver em terras públicas, pode procurar, desde que não invada a propriedade privada. As pessoas não deveriam estar lá fora, a menos que, sabe, estejam bem de saúde e coisas assim. Eles não querem criar mais problemas para os socorristas. Mas alguém precisa olhar lá fora, porque após 24 dias sem encontrá-la, claramente a deixaram em algum lugar. E isso provavelmente significa algum espaço aberto ou água. E eles precisam de gente olhando lá fora. E eu estou surpreso que. Não vimos mais a equipe de busca e resgate do condado de Pima e eles trazendo outros condados em uma base de ajuda mútua para ajudar com a assistência, e não vimos mais operações aéreas acontecendo. Talvez eles saibam de algo. E sabe, eles estão estranhamente lentos para revelar isso. Mas parece que a busca deveria ser mais intensa. Sim, é interessante porque eles, até certo ponto, com toda a atenção que esse caso recebe, sei da rivalidade entre mídia tradicional e streamers nas ruas, e acredito que os investigadores tentam controlar essas situações, mesmo após a presença de pessoal da limpeza de piscina e, acho, até de uma equipe de jardinagem. Então você fica se perguntando até que ponto aquilo ainda é uma cena de crime, né? Que evidências ainda não foram levadas. Eles também deixaram claro que não têm interesse nesses grupos de voluntários que estão chegando. Uma coisa sobre o resgate, porque eu reparei no post da Savannah, ela disse que você podia ligar para o número 1800 Call FBI ou simplesmente encontrar uma maneira de entrar em contato comigo. Como você viu em alguns casos, se você realmente tem informações sobre isso, pode achar que ligar para o FBI não é a melhor escolha se quer evitar ser preso e responsabilizado pela lei, mesmo com a recompensa de US$ 1 milhão. E já pensou em mandar uma mensagem direta ou achar outra forma de contatar Savannah Guthrie? Tipo, você vê esse tipo de abordagem mais pessoal quando se trata disso. Nem é questão de disque denúncia. É só entrar em contato com a Savannah. E isso pode ser algo que ajude nesse caso. Com certeza. E essa é uma parte em que, e não estou dizendo isso para meu próprio benefício, não estou me oferecendo para o trabalho, mas é aqui que a Savannah provavelmente seria inteligente em contratar alguns investigadores particulares, porque há pessoas que simplesmente não estão dispostas a lidar ou conversar com a polícia ou o FBI. Você sabe, eles são da polícia, obviamente, mas aquelas pessoas sabem o que está acontecendo porque estão nesse meio criminoso, mas eles conversam com investigadores particulares. Acho que mesmo sem outro motivo, se ela tivesse investigadores particulares para receber essas ligações, seriam essas pessoas. Falam com eles porque sabem que não são policiais nem têm poder de prisão. E, sabe, ao invés de ela talvez lidar diretamente, mas se ela quiser fazer desse jeito, tudo bem. Eu acho que se alguém aparecer, vai ser por um canal que não seja a polícia. Vai chegar direto para ela ou, sabe, alguém vai passar a informação em nome dessa pessoa para a polícia como um intermediário. E olha, eu acho que há uma chance. Alguém sabe. Quero dizer, além do cara que vemos no vídeo, tem outras pessoas que sabem. Quero dizer, tem que ter 2, 3, 4 outras pessoas que sabem. Olha, é muito dinheiro. É mesmo. E você fica pensando, sabe? De novo, você realmente começa a esquentar as coisas porque até mesmo as pessoas que enviaram, se aquelas cartas de resgate eram verdadeiras ou não. Sabe? Eu sei que eles queriam 6 milhões, sabe? Naquela primeira carta de resgate. Mas estamos falando de US$ 1 milhão. Não é como aquele cara que só está procurando por Bitcoin, um Bitcoin por 60. Bem, e quanto a ele? Queria um Bitcoin. Por que ele não pega o 1 milhão, entende? E é por isso que com esse, parecia um pouco assim. Era tipo, esse aqui não parece. Ele meio que foi desmascarado aqui.
Tipo, agora ele está olhando, sabe? E não desmerecendo a TMZ, mas eles exageraram bastante nisso. E sabe, agora que, sabe, isso não é. Eu acho que nós estamos, sabe, escuta isso, o dinheiro fala mais alto agora e é uma quantia enorme de dinheiro. Então é como se agora o campo de jogo estivesse definido. E eu acho que se alguém for aparecer, acho que vai ser nas próximas 24 horas. Caso contrário, eu não acho que eles vão, sabe, e vai saber se eles, sabe, eu não acho que exista um elemento do México nisso, tipo cartel pode muito bem ser alguém que mora no México, mas que não está envolvido com cartel, só está fazendo algo por fora. Mas com o que está acontecendo no México agora também é realmente, sabe, um momento horrível. Se ela estiver do outro lado da fronteira, muitos recursos estão sendo desviados para lidar com o que ocorre e tentar tirar pessoas do país. Certo. E essa foi a parte que eu acho interessante desde o começo, porque é tão fácil simplesmente atravessar ali, mas ao mesmo tempo, há 1 milhão de câmeras. Você atravessa facilmente, mas eles terão várias fotos suas ao atravessar. A história do carimbo, de data e hora de ontem à noite, me chamou a atenção, pois todos os veículos de mídia reportaram o mesmo em cerca de 1 hora. Foi tipo Fox News, ABC News, News Nation, e eram essas fotos. Uma é de uma pessoa com uma mochila, que todos nós já vimos. Na outra foto, não parece que a pessoa usa mochila. Os ladrões foram fotografados em dias diferentes. Esse foi o primeiro grande momento de choque do caso nos últimos dias. Mas aí, o xerife aparece e meio que rebate, dizendo que não há marcação de horário nessas fotos e que tudo é pura especulação porque a gente não sabe. A ideia era que não sabemos ao certo quando as fotos foram tiradas. Mas aí é assim, é uma daquelas coisas. É como se a informação estivesse vindo de algum lugar para que todos os grandes veículos de mídia tivessem acesso a isso. Quando o xerife rebateu, isso só me fez questionar o que sabemos sobre essas fotos e quantas mais podem existir. E olha, o departamento do xerife pode nem saber quantas outras fotos existem, porque eu acho que o FBI e o departamento do xerife estão trabalhando nesse caso. Eu não acho que eles estejam trabalhando tão juntos assim agora. O FBI pode ter muito mais informações que o xerife nem sabe. E isso não é incomum. Mas, sabe, uma coisa que eu sempre ouço nesses casos das autoridades locais é isso, sabe? Às vezes eles não querem chamar o FBI porque dizem que o FBI quer todas as nossas informações, mas não compartilham nenhuma das informações deles com a gente. E não estou falando, sabe, de Pima. Estou falando que praticamente todo caso em que trabalhei foi assim. Mas eu acho que por causa de algumas dessas coisas que aconteceram ao longo do caminho aqui, eu acho que existem duas investigações paralelas acontecendo. Sim, eles vão aparecer como uma frente unida, mas eu acho que não há muita troca de informações acontecendo. E eu acho que eles estão conduzindo, sabe, fazendo as coisas separadamente. E eu acho que aquele vazamento, se você quiser chamar assim, ou aquela informação, seja lá o que for, provavelmente veio do FBI. Eles são os únicos que realmente sabem como a investigação está indo. Mas tem aquela matéria da Reuters de umas semanas atrás, sobre o laboratório de DNA, parecia que começava a surgir certa rivalidade entre esses lados, enquanto tudo isso acontecia. Sabe, o xerife usou o termo, tipo, pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos, e em alguns desses casos, e quero dizer, para você, tipo, você conhece esses casos, quero dizer, por mais que todos nós pensássemos, tipo, nos primeiros dias, eu não conseguia desgrudar do meu celular porque parecia que aquele seria o momento em que o caso seria resolvido, mas agora tudo meio que se misturou, dia após dia, e agora já estamos no dia 24. Tipo, nesses casos, quero dizer, com que frequência estamos falando de meses, se não anos, para encontrar Nancy Guthrie ou pelo menos descobrir o que aconteceu? Isso pode acontecer em qualquer caso. A questão é que só porque o xerife está frustrado e está sendo criticado pela mídia e tal, isso não é realmente um motivo para sair por aí fazendo declarações assim. Isso só prejudica a família. A família sabe que essa provavelmente é a realidade. Pode ser amanhã, pode ser um ano com uma pessoa desaparecida. É simplesmente impossível dizer. Mas o xerife parece quase uma derrota. E eu não acho que isso seja saudável, sabe, para a situação agora. E eu acho que o que ele precisa fazer é. Eu entendo que ele está levando muitas críticas, sabe? E acho que algumas delas nem são realmente justificadas.
Eu acho que é realmente, quer dizer, olha, não existe um caso de maior destaque na história recente. E você é jogado nisso. E ele tem uma equipe jovem. Eu entendo isso, sabe? Todo mundo tem, mas olha, você também pode falar coisas sobre o FBI, certo? Não é hora de expor isso. Então ele precisa tentar, sabe? Tipo, eu sinto que ele acabou com essas coletivas de imprensa porque ele pensou: bom, se vocês só vão pegar no meu pé, eu não vou fazer as coletivas de imprensa. Bem, você ainda precisa fazer isso de qualquer forma porque a família precisa. E sei que a família sabe que estão fazendo mais nos bastidores, mas acho importante para a família que a comunidade esteja engajada, especialmente quando representantes vão online dizer que tiraram todos esses streamers. Eu sei que Savannah pode atrair muita mídia, mas eles já começaram. A grande mídia já está indo embora porque há outras histórias. Eu garanto que eles ainda querem que as pessoas estejam de olho no caso, sabe? Então, eu não sei se esse era o desejo dela de tirar aquelas pessoas de lá. Ou tentou removê-las dali. Então, Sabe, eu não sei. Eu acho que eles deveriam começar a fazer coletivas de imprensa, mesmo que sejam curtas, bem curtas, sabe? Hoje não teve muita coisa. Eles dizem que não há nada planejado, mas de repente, perto das 4 ou 5 horas, surge muita informação importante. Sabe, a gente ficou sabendo que o DNA agora não é viável. A gente ficou sabendo de todas essas outras coisas. A gente ficou sabendo das coisas sobre a vigilância. Não são coletivas, mas notícias importantes saem todo dia. bom, eu acho também, só para dar um exemplo, tipo, Savannah soltou essa mensagem hoje e realmente pareceu que, de modo geral, sabe, hoje a história ganhou um pouco mais de vida. E a cobertura que está recebendo está maior em comparação com os últimos dias. E isso foi só com um vídeo de 4 minutos no Instagram e, claramente, uma grande quantia de dinheiro que ela está colocando nisso. Sabe, mesmo assim, ainda é um caso de grande repercussão. Esse é o caso do momento. Assunto de todo o país, como se nota pela atenção recebida. Mas, como em casos de desaparecidos, e tenho certeza de que você já viu isso, onde? Tipo, em certo momento, como no caso do Condado de Pima, e o orçamento deles, e até mesmo o FBI. Se eles têm dezenas de agentes lá, qual o prazo para esses recursos? Sei que houve uma notícia sobre recuo, mas o xerife contestou. Ainda assim, a atenção segue alta. Mas, tipo, qual é normalmente o prazo, em casos como esse, para as autoridades continuarem pressionando dia após dia? Quero dizer, pela minha experiência, nós meio que já passamos desse ponto, sabe? Eles estão recuando, querendo admitir isso ou não. Quero dizer, os federais estão retirando recursos. Eles vão reduzir isso o mais devagar possível, mas outras coisas acontecem. O FBI é um órgão federal, então as coisas estão acontecendo e o Condado de Pima vai dedicar o que puder, mas provavelmente ainda há muitas pistas para serem investigadas, mas quando eles olham para elas, provavelmente pensam: sabemos que essas realmente não são pistas sólidas, eles têm que investigá-las. Mas, sabe, então eles vão reduzir os recursos. E eu acho que a família, já que, sabe, eles fazem parte dos 1% das famílias a quem isso acontece e que tem condições para isso, acho que eles vão ter que trazer recursos privados. E eu não estou dizendo que são detetives particulares. Quero dizer, acho que eles vão precisar contratar, sabe, busca privada, investigadores privados, equipes privadas com cães farejadores, sabe, tipo, eles vão ter que complementar isso porque a gente não tem, além da casa, a gente nem tem uma direção para onde ela foi a partir da casa. Vai ser um esforço enorme. Então, sabe, talvez isso esteja acontecendo nos bastidores. E, sabe, eu acho que é por aí mesmo. Mas sim, eles vão reduzir. Olha, eles já estão reduzindo os recursos e já começaram a fazer isso. E vai acontecer. Aí eles vão começar a dizer: bem, estamos trabalhando em caráter investigativo. E quando surgirem pistas, quando aparecerem coisas novas, quando houver resultados de DNA ou buscas, ou seja lá o que for, estou surpreso que não tenham sido cumpridos mais mandados de busca conhecidos. É, não, esse era o ponto. Tivemos aquele período, especialmente com a casa-alvo do mandado federal. Depois houve a abordagem de trânsito perto do Culvers. O xerife avisou: esperem mais dessas ações. Desde então, ninguém foi detido. Fico surpreso por não termos notícias dessas pessoas como tivemos do Carlos, o que me faz pensar. E isso realmente me faz pensar se talvez essa pista ainda não esteja tão encerrada assim. E talvez haja algo nisso.
Mas eu só espero que seja algo que vá devagar. Todo dia eu simplesmente não consigo imaginar o que a família Guthrie está passando. Vejo isso diariamente com meus clientes. Eu simplesmente reconheço esse olhar. Sabe, eu nunca vou saber como é essa sensação, porque nunca aconteceu comigo, mas eu convivo com isso todos os dias. E é só o vazio no rosto das pessoas quando elas têm um ente querido desaparecido, sabe? Parabenizo por doarem 500 mil. Eles sabem que estão tirando toda a atenção da imprensa dos outros casos de desaparecimento. Achei muito elegante eles doarem 500 mil dólares ao NCMEC, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, pois sabem o que está acontecendo. Eles sabem que toda a atenção está neles, o que ajudará outras crianças a serem encontradas. Achei uma atitude muito elegante. Sim, foi mesmo. E vimos isso, sabe? Porque é uma história nacional, Nancy Guthrie. E também há muitas pessoas dizendo, tipo, ei, há entes queridos que somem em situações muito tristes e não recebem nem parte da atenção desse caso. Isso não significa que um seja mais importante que o outro. E esses 500 mil, espero que, sabe, sim, uma atitude muito elegante da família Guthrie, agora no 24º dia dessa busca. E a gente só espera, sabe, que em algum momento vamos receber aquele alerta de que boas notícias estão chegando para eles, chegando para todos. Investigador particular de pessoas desaparecidas, Steve Fisher. É sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Obrigado por me receberem. Antes de encerrar, seguem novamente os números para informar sobre o paradeiro de Nancy Guthrie. Contate o departamento do xerife ou o FBI do condado de Pima. O número é 520351490. Você também pode entrar em contato com o FBI pelo 1800 Call FBI ou acessar tips.fbi.gov. E como lembrete, segundo os operadores do 911 no condado de Pima, Arizona, se você for ligar com alguma informação, faça a si mesmo algumas perguntas antes de pegar o telefone. Os operadores do 911 no condado de Pima, Arizona, reiteram que as pessoas devem ligar apenas com informações relevantes para ajudar a encontrar Nancy Guthrie e não opiniões sobre a condução do caso. Isso é tudo neste episódio do On the Case da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Agora você também pode assistir On the Case no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.